representar esses 12 anos. E eu não seria, ou o jornal não seria, não existiria, se não fosse a reunião de vários professores e uma mãezona que está aqui, que vai encerrar depois das atividades. A Maria Berenice Dias foi a primeira mulher a sair no jornal Estado de Direito, e que eu tenho muita gratidão por todos vocês fazerem parte, porque não é uma tarefa fácil, e de acreditar nesse projeto que é a democratização do conhecimento do direito, a simplificação, não a simplicidade, né, de passar de uma maneira simples, não de uma maneira que desvalorize o conhecimento, mas nós precisamos tornar ele mais de fácil entendimento, para que as pessoas apliquem no seu cotidiano. Gustavo, professor, músico, parabéns. Agora vai falar sobre a democracia em desconstrução, mas quero que se apresente antes. Nós temos 5 minutos para tentar deixar um espaço para pergunta. Certo, então tá. Primeiro, boa tarde a todos. Cheguei meio correndo aí, então me chincana. Nossa, ela Leste, não é pra lá, enfim, daí chegamos aqui suaves, correndo. Então, é um prazer também participar desse evento aqui do Carmelo, mais uma vez, agradecer o convite, professor Valdete. Várias vezes falamos juntos, é sempre muito gratificante te ouvir, é uma pessoa que, sem dúvida, aí, que eu conheço, pelo menos, mais avalizada para falar sobre o nosso contexto político, trabalhista atual. Os colegas estão conhecendo hoje, muito prazer. Bom, eu acabei de lançar esse livro aqui chamado Democracia em Desconstrução. Pode lá que é teu esse livro. Democracia em Desconstrução da Tolerância à Hospitalidade, no pensamento desse cara que chama Jacques Derrida, que é um filósofo francês, que, na minha opinião, foi o cara que foi mais longe da história do pensamento ocidental. Eu vou tentar falar um pouco sobre esse livro. É uma tensão entre os conceitos de tolerância, como tolerar o outro é ainda ter uma relação com a verdade, ainda é ter uma hierarquia em relação ao outro, e a verdadeira ruptura seria a ideia de hospitalidade, que não é uma ideia adocicada, né? No primeiro momento, eu tento trazer uma discussão mais da hospitalidade em relação à soberania da egolatria do eu, quebrar essa ideia de egolatria do eu, mas depois entra para um lado mais que toca um ponto que a professora Valdete estava colocando, que eu acho que fica mais interessante pensar a parte ligada à democracia, ligada ao Estado. Derrida vai dizer, é o que eu falo mais lá no fim desse livro, né, que se os países hegemônicos trazem para si o direito de dizer ao mundo o que é a democracia, na verdade, nós devemos reivindicar um espaço de vadiocracia. E essa aí, por esse lado, acho que tem a ver com o que o professor Valdete está falando, né? Se, evidentemente, existe uma hierarquia de valores produzidas por alguns países em relação aos outros, e esses países que apontam quem são os países vadios, e todos os países são subversivos em alguma ordem em termos de direitos humanos, etc. Na caça ao terror, se legitima bombardeio de pessoas inocentes em alguns lugares, enfim, então teremos que ser aí um movimento de ruptura, aquilo que a professora Valdete colocou em algum sentido. E para falar um pouco sobre esse tema de por que a democracia, usar uma terminologia que eu gosto muito da Wendy Brown, o estado de desdemocratização que nós vivemos, isso tem muito a ver com essa nova fase do capitalismo, que alguns autores chamam que não é mais capitalismo, é outra coisa. O neoliberalismo não é mais capitalismo, é uma outra coisa. E para mim o elemento central, a chave central para essa discussão é de um livro que dialoga bastante com essa minha ideia aqui, desse aqui do meu, né? Um livro chamado Nova Razão do Mundo, do Christian Laval e do Pierre Dardot, que vai dizer que, na verdade, por que essa estratégia do capitalismo faz com que nós sejamos tão indiferentes em relação a todo esse emparedamento à extrema-direita que se reflete em leis trabalhistas, etc. Porque a ideia, o jargão que foi introjetado no DNA sociológico, na psique do mundo praticamente, é um estado de competição total, como se isso fosse a ordem real, como se fosse a realidade do mundo. Esse estado de competição total, onde não é mais o modelo Foucaultiano da disciplina, onde eu saio do trabalho e estou em casa, enfim, na fábrica, todos os modelos do Foucault. Quem hoje em dia mais nos cobra e mais nos fiscaliza somos nós mesmos. E isso nos dá, essa ideia de ser um empresário de si mesmo, nos dá aquele inevitável cansaço de si. Ninguém aguenta ser um empresário de si mesmo e se fiscalizar o tempo todo. É por isso que nós temos aí, tem tudo a ver com essa questão de ligados à desdemocratização, à falha da democracia, a ideia do Byung Han, que é um filósofo coreano que fala, né, uma sociedade do cansaço. Ninguém aguenta mais isso, por isso que nós vivemos uma sociedade de deprimidos. Tá? Nós vivemos uma sociedade, tem um livro bem interessante que é Os Fins do Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, como se demonstra paulatinamente como nós dormimos menos.
Isso tem tudo a ver com uma questão que ninguém questiona, por que nós temos uma total indiferença em relação ao outro, em relação a uma hospitalidade do totalmente outro, que tem a ver com esse livro aqui, porque esse emparedamento a isso que está no nosso DNA sociológico, chamado razão neoliberal de um estado de competição total naturalizado, onde nós conseguimos não pensar no mundo como se é assim mesmo, o mundo é assim, o que eu tenho que fazer contra isso? Não tem nada que fazer contra isso. Né? Então, me parece que nesse sentido, essas inquietações que a professora Valdete dialogam bastante com essas coisas que eu tenho pesquisado, com esse livro, e aqui nós estamos aqui, imagino que quem veio aqui hoje à tarde para compartilhar esse tipo de ideias tem esse tipo de inquietação também. Né? Essa questão que a professora Valdete colocou, né? É um momento de subversão, é um momento de se romper contra esse estado de desdemocratização, nem que para isso seja preciso aí nós lutarmos de uma maneira mais incisiva, certo? Só para encerrar, então, como algumas vezes eu sempre falo, né? Estamos aqui nós, imagino todos nós aqui nessa sala, e muitas pessoas aí que aderem a esse momento de tensão, esse momento de total desespero em relação ao país, a falha melancólica mesmo, porque o Estado é um momento de profunda melancolia do que está por vir e de perceber que as pessoas não percebem o que está sendo cravado no seu peito, em todas essas mudanças que nós estamos vendo em nível global, não é só no nível brasileiro, né? Esse neoliberalismo é uma estratégia global, é que nadar contra a corrente cansa. A gente tem que nadar contra a corrente para exercitar, como diz o Cazuza. Né? Como sempre fala, nadar contra a corrente cansa, mas aquele que se habitua a nadar contra a corrente, o que ele ganha com isso? Ele se torna mais forte. Certo? É isso. Então, rapidamente isso que eu gostaria de falar. O seu Jorge, daí a Raquel, depois a Maria Berenice. Obrigada. Oi, pessoal. Quero agradecer aqui para a Carmela, que me convidou para apresentar meu livro aqui. O pessoal que é tudo do direito, quem é que é do direito aqui? Tá, é importante isso, que não é um livro, meu livro não é um livro engajado, como da doutora Valdete, mas é um livro que, para mim, me pareceu que faltava um espaço para esse tipo de livro. Eu sou juiz há 20 anos, há quase 30 eu estou no seu trabalho, e o que acontecia nas audiências? Normalmente eu vou para uma audiência e às vezes até examinando o processo eu já sei o que vai acontecer. Mas eu percebo que na nossa formação como profissionais do direito, como na nossa graduação, mesmo na pós-graduação, nós não temos algumas disciplinas que são essenciais. Uma delas é o interrogatório, também nós temos disciplinas sobre negociação, sobre mediação. Então a solução do litígio, às vezes, eu percebia que a pessoa tinha um processo praticamente ganho, mas aonde que ela perdia, aonde que ela se enrolava, aonde que ela se bananava? Exatamente na demonstração, ao tentar obter da outra parte, ao tentar obter da testemunha, ao tentar obter, às vezes até das suas próprias testemunhas, a verdade, a prova, né, o elemento, aquela situação que estava faltando para criar o convencimento. E pior, às vezes a parte até sem saber fazia a prova da parte contrária. Então, a partir daí, percebendo essa deficiência, comecei a investigar, comecei a estudar, principalmente em relação à psicologia do depoimento, neurociência, e também, claro, livros estrangeiros sobre interrogatório, principalmente livros estadunidenses, onde eles trabalham bastante nessa questão do interrogatório, do contra-interrogatório, cross-examination, que eles chamam. Então eu desenvolvi esse livro, que é exatamente isso, né? Para permitir que o advogado, para permitir, às vezes até que o próprio juiz, consiga comparecer na audiência e consiga obter uma informação de uma forma que ajude o seu caso. Então a minha ideia é que as pessoas comecem a ganhar casos quando tem razão e principalmente não percam o caso. Então, Interrogatório Eficaz, né, é o meu livro e tá aí à disposição para vocês. E depois, se quiserem conversar um pouquinho mais sobre isso, pessoalmente, fica à vontade.
Pessoal, esse que está passando é o livro de presença e é bem importante vocês assinarem porque é a memória do nosso encontro. Então, isso. Nós temos mais 15 minutos, como tudo é cronometrado, eu queria que fosse muito mais tempo, mas eu vou ver se a gente consegue aproveitar ao máximo ainda. Obrigada pela atenção. Raquel Zimmermann. Boa tarde. Obrigada, Carmela, pelo convite, né? A Carmela sempre me surpreende hoje durante o almoço. Ela mandou um áudio convidando para participar deste momento. E ela sabe que eu não consigo dizer não para ela, né? Então, eu não tenho livro, né, escrito como os demais. Na verdade, um artigo nessa publicação de uma ONG de São Leopoldo, onde eu atuei como assistente social durante muito tempo. Então, eu sou formada em serviço social e, no momento, estou diretora de Políticas de Segurança Cidadã, Secretaria de Segurança de São Leopoldo. Vou contar um pouquinho dessa minha trajetória, né, e o que exatamente é esse artigo que eu escrevi nessa publicação da ONG, que é Desvelando Percepções de uma Realidade, que é sobre o extermínio de adolescentes e jovens no município de São Leopoldo. É uma pesquisa inédita que causou muito impacto, porque pela primeira vez foi desvelada essa realidade, né? Muito impactante, os números realmente surpreendem, muito além daquilo que nós imaginávamos. E o convite para escrever o artigo nessa publicação veio no momento mais difícil da minha vida, né? E as minhas duas filhas estão aqui comigo, sempre estão. Nós estávamos passando um momento de um luto, talvez seja o mais difícil para qualquer pessoa, né? Recentemente, nós tínhamos sido impactados por uma situação de assalto, com um sequestro, onde meu filho foi assassinado junto com um amigo, né? E naquele momento, a gente perde completamente o rumo, não sabe o que fazer, tu não sabe o que tu está sentindo, tu não sabe o que fazer com os sonhos, né? Os teus sonhos, os sonhos que tu sonhou com teu filho, e perde o rumo, tu não sabe o que fazer. E, junto com as minhas filhas, nós decidimos que a nossa caminhada seria diferente, né? Então, é muito difícil enfrentar, principalmente o senso comum, que imagina que no momento desses a pessoa vai sentir ódio, revolta, desejo de vingança. E nós optamos por uma outra caminhada, que é de transformar todo esse sofrimento, essa dor, né, que é dilacerante, tanto que não existe nenhum nome para isso, né, para uma mãe que perde um filho. E foi naquele momento que eu também conheci a Carmela, né, logo após. E a Carmela trouxe uma grande mudança na minha vida, quando ela me convidou para participar de um seminário na cadeia pública, então era presídio central, e eu conheci os familiares daqueles jovens que estavam privados de liberdade. Sentei com os familiares, ouvi o depoimento, o relato daquelas mães, né, que assim como eu sofriam, porque elas também perderam seus filhos. O filho, aquele que elas se colocaram no mundo, o filho que elas idealizaram, que elas sonharam, aquele filho também não existe mais, né? Hoje elas precisam se submeter a uma condição humilhante, né, de visitar seus filhos privados de liberdade. E o contato com aquelas mães, com a Carmela, possibilitou então essa retomada dos sonhos, né, de ressignificar a minha vida e das minhas filhas. Desde então, no início do projeto da Mãe Direito no Cárcere, eu faço parte da equipe de voluntários e tenho trabalhado com os meninos da Liga EU. E algo que eu sempre levo para eles, né, que eu estou naquele projeto, participando com eles das oficinas, né, e o primeiro tema foi o desafio da Carmela, foi falar sobre justiça e perdão. Explico para eles isso, estou com eles porque eu acredito no projeto, eu acredito na Carmela, mas principalmente eu acredito em cada um deles. Eles têm a capacidade, sim, de romper com aquele ciclo, de construir uma nova vida, né? E os resultados do projeto indicam isso, né? Pela primeira vez, estão saídos os dados estatísticos, quando
praticamente todo o sistema carcerário tem um índice de reincidência entre 80% e 90%. Os meninos da Galeria 1, né, demonstraram que eles estão construindo uma outra caminhada quando o índice de reincidência lá fica em 5%. Então, eu só queria dizer para vocês isso, né, nessa breve fala, que é possível sim, né, romper com isso, a gente não seguir o que as pessoas esperam, que é uma sociedade hipócrita, sim, né, espera de uma família, de uma mãe, né, das irmãs, que tem um jovem assassinado, que não é preciso a gente escolher o caminho, né, da vingança, do desejo de ódio, repetir esses discursos que insistem, né, em colocar e divulgar na mídia, que é possível a gente acreditar sim nesse rompimento, que é possível a gente contribuir numa mudança da sociedade e apoiar aqueles jovens, principalmente, que são lá privados de liberdade. Nós sabemos que quem é encarcerado é o jovem pobre, principalmente negro, né? Então, eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa ajuda. E eu sempre digo para eles isso: eu estou com vocês até o final. E eles ficam surpresos, né? O primeiro dia eles disseram: mas tia, a senhora deveria nos odiar, né? Eu disse: meu filho não odiaria você se vocês tivessem feito comigo qualquer um, né? Eu não ensinei meus filhos a odiarem, meus filhos não me ensinaram a odiar. Então, a nossa caminhada é realmente pelo perdão, da construção de uma nova sociedade, garantindo a todos eles que estão ali dentro do projeto acesso aos seus direitos, a garantia dos seus direitos, né, construindo uma nova possibilidade, para que no momento que eles saiam, eles encontrem uma sociedade que respeite, né, e abra as portas para eles, para que a gente consiga romper com esse ciclo de violência. Então, uma breve contribuição e agradeço pela possibilidade, Carmela. Obrigada a todos. Gente, eu vou tentar, porque eu quero assim, ó.